isso aí. Então, pessoal, bem-vindos à última aula do ano. E começando logo com o nosso terceiro conjunto de transparências. Se eu não estou enganado, na última aula a gente parou aqui na definição do diagrama de radiação. Então, lembrando que nós já tínhamos definido diretividade e ganho. E as definições de diretividade e ganho valem para qualquer antena, desde um simples dipolo até uma antena refletora enorme. E essa informação geralmente é repassada para os engenheiros ou para os físicos, enfim, para quem for usar aquelas antenas, através de um gráfico. Esse gráfico é chamado diagrama de radiação. E por motivos que devem ser mais ou menos óbvios para quem já mexeu com algum tipo de sistema, quando você tem esses sistemas de coisas cascateando, eficiência, ganho, geralmente o engenheiro trata isso em decibéis. Porque além de facilitar, né, porque produto e divisões em dB tornam-se somas e subtrações. Mas além disso, os números ficam mais agradáveis, né? Uma coisa é você falar em atenuações de 10 elevado a menos 2, outra coisa é você falar menos 120 dB, coisa do tipo. Então, por vários motivos. Aí outro motivo também é que quando você plota o diagrama em dB, aquelas coisas pequenas, elas ganham relevância no gráfico. Aí você vai perguntar assim, pô, mas se é pequeno, por que eu quero que ganhe relevância? Porque é pequeno em relação à direção onde você está transmitindo. Mas pode ser grande na outra direção e interferir com outros sistemas de comunicação. É um outro motivo importante para você plotar, né, desenhar esses diagramas de radiação em decibéis. E decibel, você já sabe, é 10 log, não precisava nem ter escrito isso daqui, mas 10 log na base 10. E como a diretividade é em relação à antena isotrópica, o pessoal, né, definiu o dBi. Esse I é só para dizer, ó, em relação à antena isotrópica. Ao longo dos anos, esse Izinho está caindo em desuso, tá? Mas nós ainda vamos usá-lo aqui no curso. Então, dBi é só para dizer, ó, a nossa diretividade ela é relativa à antena isotrópica. No passado, o pessoal usava o dBd, ou seja, relativa ao dipolo de meia onda. Então, para não confundir, o pessoal usava a letra I quando a diretividade era em relação ao dipolo antena isotrópica. E dBd, muito radioamador, muito pessoal de radiodifusão ainda usa isso daí, é para dizer a referência ao dipolo de meia onda. Professor, oi. Caindo em desuso, então o que está entrando dBi. em uso? O uso é dBi. dBi. Tá. Quando não aparecer o I, é porque é em relação ao isotrópico. Quando o cara falar para você, a antena tem ganho 10 dB, é porque é dBi, em relação ao isotrópico. Tá. Beleza? Beleza. Isso já está padronizado mais ou menos. O que está caindo em desuso é a letra I, não é o isotrópico. Me expressei mal. É a letra I que aparece em dBi que está caindo em desuso. O correto é dBi. Esse I é só para dizer, a referência é a antena isotrópica. É que nem dBm, dBw. dBm para dizer a potência de referência é 1 miliwatt. dBw, a potência de referência é 1 watt. Porque se você não põe a letrinha, você não sabe qual é a referência. Porque log tem que ter argumento adimensional em relação a algo. O argumento é adimensional. O I é para dizer a densidade de potência que foi usada na razão para calcular a diretividade, é aquela da antena isotrópica. Ficou claro agora? Sim. Usando as propriedades do logaritmo, que a gente pode reescrever isso desta maneira. Porque assim eu quis isolar, ó, o termo que depende do fasor campo elétrico. Principalmente a variação com θ e φ, já que a variação com R vai ser cancelada por esse R que aparece aqui no numerador. E o ganho, mesma coisa. Mesma coisa.
Só que um é relativo à densidade de potência da isotrópica, radiando per rad, enquanto que no ganho é radiando toda a potência disponível no transmissor, assumindo a antena transmitindo, né? Então, repare, em dB, a diferença entre elas é uma constante. Ó. Por isso, o diagrama de radiação de diretividade em decibéis tem o mesmo formato do diagrama de radiação do ganho. Por isso que é fácil confundir um com o outro. E para piorar, muitos ainda põem normalizado. Ou seja, eles pegam o pico e dizem que ali é 0 dB. Aí eles tiram o I fora, aí é dB. E eles têm que fornecer o ganho ou a diretividade máxima por fora, né? Então, o formato do diagrama de radiação de diretividade em decibéis vai ser o mesmo, a não ser um deslocamento, né, do ganho. Então, eu coloquei aqui, né, de vez em quando eu dou umas mexidas nas transparências. Então, o índice I, que aparece na palavra dBi, nesse símbolo dBi, significa apenas que a antena de referência na definição da diretividade ou do ganho é a isotrópica, segundo o I3S. E aí você vai plotar isso em função de θ e φ. Repara que o diagrama de radiação não vai depender do R, só vai depender da direção do observador θ e φ. E aí tem diagrama de radiação que é tridimensional. Ele é muito bonito, mas na hora de fazer leituras, né, do valor da diretividade em função da direção do observador, dá uma complicada. Então, nessas situações, a gente pode usar o diagrama polar. Por acaso, este diagrama polar é desta antena. Tá? Isso aqui foi eu que fiz no MATLAB. Como no caso aqui, a antena tem um diagrama omnidirecional, ou seja, ela depende de θ, o diagrama depende do ângulo θ, da elevação, mas não depende do azimuth, do ângulo φ. Então, eu não preciso desenhar esse diagrama em 3 dimensões. Uma representação polar é mais do que suficiente, desde que eu saiba quais são os eixos, né? Para comparar um com o outro. A vantagem do polar é que agora, com uma régua, né, um transferidor, por exemplo, eu consigo fazer leituras mais precisas do valor da diretividade em função do ângulo de elevação. E aqui tem uma animação, que eu tinha até esquecido que eu tinha colocado. Eu peguei na internet uma animação. Isso aqui, ó, vocês não têm que saber isso agora, mas isso aqui é o diagrama de radiação de um dipolo, que a gente não estudou ainda no curso, com um tamanho que não é um tamanho prático, é um tamanho acadêmico, de 1,25 comprimentos de onda. Então, ele apresenta esses lóbulos. E se o dipolo tiver tamanho elétrico diferente, ele vai ter diretividades e, consequentemente, diagramas de radiação diferentes. Então, nessa animação que eu vou passar agora para vocês, eu peguei na internet, são os diagramas de radiação de dipolos com diferentes tamanhos elétricos. Aí. Ele volta para o início. Ó. Aí é o infinitesimal. Ele está aumentando, aumentando, aumentando. O tamanho do dipolo aparece aqui. Não dá para ver, está muito pequititinho. Mas vai até 6 comprimentos de onda. Não é prático. Os dipolos práticos são aqueles de meio comprimento de onda para baixo, em geral. Mas eu quis mostrar essa animação só para mostrar o seguinte, olha, as características físicas da antena variam com a frequência, variam com o tamanho elétrico da antena. Por isso que é impossível você projetar uma antena para operar com todas as frequências. Você projeta uma antena para operar dentro de um certo canal de rádio. E dentro desse canal, dentro dessa faixa de frequências, você tenta fazer com que o comportamento seja o mais uniforme que for possível. No caso de um dipolo, isso é bem complicado. O dipolo é naturalmente uma antena faixa estreita. Outra coisa interessante repare, na medida que o dipolo aumenta de tamanho, mais lóbulos aparecem no diagrama.
mais lóbulos vão aparecendo. Consequentemente, se você começa a ter muitos lóbulos, a leitura, mesmo num diagrama polar, começa a ficar complicada. E você tem antenas muito maiores do que 6 comprimentos de onda. Você tem antenas refletoras com dezenas, às vezes centenas de comprimentos de onda. Nessas situações, provavelmente o melhor diagrama vai ser aquele com representação retangular. Ou seja, você põe a direção, ó, e o ganho nessa outra escala aqui. A vantagem do retangular é que você não precisa ir de 0 a 180, por exemplo. Você pode dar um zoom, por exemplo, nesse gráfico, que é um diagrama de uma antena refletora, foi de 0 a 10 graus. Se a antena não tiver a simetria omnidirecional, você vai acabar sendo obrigado a plotar esse diagrama em diferentes planos φ, em diferentes planos azimutais, para que a pessoa tenha uma ideia, né, nos diferentes planos, da tridimensionalidade desse diagrama de radiação. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Duas dúvidas aqui. A primeira eu não consegui enxergar no gráfico polar quando é que está aumentando o comprimento de onda ali. Não. Isso eu estou dizendo para você aqui em cima. Ah, sim. É uma informação, né? Entendi. Isso. Aqui em cima, nessa animação, aparece o tamanho da antena em comprimentos de onda. Só que está tão pequitinho que não dá para ler. Ele começa com 0,1 e vai até 6. Está escrito aqui, ó. Eu imaginei que estava subentendido através do diagrama. Eu só estou enxergando, apesar de estar sem óculos, é porque está pertinho aqui da minha cara. Beleza? É uma informação. Entendi. A outra dúvida é nesse diagrama de radiação aí em formato retangular, né? Por que tem duas curvas aí? Isso aqui ainda não expliquei para vocês. Isso vai ficar mais claro mais lá na frente, no meio do curso para frente, tá? Mas eu posso adiantar. É porque antenas, né, elas são projetadas para ter uma determinada polarização. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, por exemplo, o dipolo é projetado para ter uma polarização linear. Mais ou menos, né, coplanar ao plano do seu eixo. Perdão. De tal maneira que o campo elétrico e o eixo do dipolo sejam coplanares. A gente viu por infinitesimal, mas isso vale para qualquer dipolo. A gente vai ver isso mais tarde. Antenas refletoras também são projetadas para terem polarização linear ou, às vezes, polarização circular. Mas por causa da geometria, por causa das complexidades envolvidas, às vezes o campo não sai com polarização onde você esperava. Ele sai com uma componente ortogonal. Só que quando você plota o diagrama de radiação, desse jeito aqui, ó, módulo do E, quando você pega o módulo do E, por definição, é o módulo do E todo. Ou seja, é o módulo do Eθ ao quadrado mais o módulo do Φ ao quadrado. Quando você faz isso, você perde a informação da polarização. Se isso não é um problema, como é o caso do dipolo, então deixa para lá. Mas se isso é um problema, o que o pessoal faz é ampliar a definição de diretividade para incluir só o módulo da componente que você deseja. E essa componente que a gente deseja é chamada a componente principal, ou em inglês copolar. E aí você plota o diagrama usando o módulo da outra componente, a ortogonal, em separado, que a gente chama de polarização cruzada, é a ortogonal, em inglês cross-pol. E aí você plota os dois diagramas. Com isso, você volta a ter a informação da polarização. Você separa o campo elétrico em aquele com a polarização principal e aquele com a polarização cruzada. E ao invés de plotar um diagrama usando o módulo do campo total, você plota um diagrama com um módulo da polarização principal e outro diagrama com um módulo da cruzada. Se tudo correr bem, vai ser bem menor do que a principal. Se a cruzada for da ordem da principal, é que você tem algum problema.
Ficou claro? Não ficou, sim. Mas Beleza. por que são 3 gráficos, 3 curvas aí? Porque aqui no... Como assim 3? Na verdade, deveriam ser 3 curvas em cima e 3 curvas embaixo. No caso da de cima, como essa antena tem uma simetria circular muito boa, um gráfico ficou por cima do outro e praticamente você não consegue ver a diferença entre eles. Só Aqui, ó, num dos planos não existe polarização cruzada, ela não aparece aqui. Mas, na verdade, deveriam ser 6 curvas aqui. É porque eu plotei para o plano φ igual a 0, φ igual a 45 e φ igual a 90. Entendi. Então, beleza? Beleza. Mas só que nada disso era para falar agora. Isso aqui é só uma ilustração. A gente vai falar de antenas refletoras mais tarde no curso. Professor, beleza? Quando fala diagrama de radiação, pode ser tanto do ganho quanto da diretividade. Pode. Não é discriminado, não, né? Aqui a gente deixou isso claro. Em alguns lugares, isso não fica claro. Tá. Por diversos motivos. Na aula passada, o senhor falou sobre impedância de entrada e algumas outras características da antena. Por que geralmente, quando o pessoal está projetando a antena, eles focam só no diagrama de radiação e esquece, não comenta nenhum desses outros parâmetros que o senhor mostrou? Não é bem assim, não. O que acontece é o seguinte, o cara que projeta a antena, geralmente, e ele apresenta as curvas de ganho, diretividade e eficiência, ele apresenta, mas ele tem uma antena, uma impedância de referência. Por exemplo, ele faz os cálculos dele assumindo que a pessoa que vai montar vai comprar um cabo, por exemplo, de 50 ohms. Então, quando ele mostra as características, ele mostra assumindo que a pessoa vai usar um cabo de 50 ohms, um gerador com impedância interna de 50 ohms. Eu estou usando 50 ohms como exemplo, podia ser qualquer valor, mas em UHF e VHF o mais comum é 50 ohms. Agora, se o cara compra a antena e liga ela num cabo de 100 ohms, qual é a culpa do fabricante? Nenhuma, entendeu? Então, ele mostra, sim, resultado de eficiência, por exemplo, a perda de retorno, a TOI, geralmente ele mostra em função da TOI, no caso de antenas para UHF e VHF. Na pior das hipóteses, 1,5 dentro dessa faixa. Ele fornece, sim, essas informações, mas não como uma impedância, como uma TOI. Mas ele fornece essas informações, sim. Ou pelo menos deveria fornecer. Só que junto ele fornece lá a impedância de referência, que em VHF e UHF geralmente é 50 ohms. Se você vai ligar isso no outro cabo, aí problema do cara. Beleza? Beleza. Bom, eu vou ilustrar usando esses gráficos, né? Como o diagrama pode ser... Aqui, ó, mais um exemplo de diagrama polar. Isso foi um diagrama, vocês não sabem disso, mas é de uma antena IAG. Num dos planos, no plano que contém os dipolos. E aqui está o diagrama de radiação para uma certa frequência, que deveria estar aqui, ó, 432 MHz. O software que fez a análise, repare que ele pegou o máximo valor e colocou ele em 0 dB. Então, repara aqui, o diagrama está sendo fornecido em dB. 0 dB, menos 10 dB, menos 20 dB. Em algum lugar ele tem que dar o valor absoluto naquela direção de máximo, que está por acaso aqui embaixo. Ó. Ou seja, nessa direção, esse 0 dB equivale a 18,56 dBi. Olha o I aqui, ó, em relação a isotrópico. E com isso você recupera a informação. A única coisa que eu não consigo dizer para vocês aqui é se esse diagrama é de diretividade ou de ganho. Provavelmente diretividade. E aqui do lado não é o mesmo diagrama, tá? Aqui foi uma linha que eu fiz com o PowerPoint. Eu tenho um diagrama na representação retangular. É só para ilustrar alguns parâmetros que eu vou mostrar agora para vocês. Então, ó, o lóbulo, caso ele seja evidente, né? Tem certas antenas onde isso não é evidente, mas no caso dessas aqui, nós temos um lóbulo principal.
que é aquele lóbulo que corresponde à maior diretividade. Os demais são os lóbulos secundários. Nesse diagrama polar, ó, este é o principal, e os demais, todos eles, são secundários. Geralmente, existem dois lóbulos secundários de maior importância. O que está mais próximo do lóbulo principal, ó, este daqui, que nesta figura é este daqui, ou este, né? Porque isso aqui tem simetria circular, né? Este e este. São os mais intensos, geralmente. E eles são importantes porque, por serem intensos, eles podem ser significativos na hora de calcular interferência. E, além disso, o lóbulo traseiro, que muitas vezes você pendura essas antenas em torres e tem uma antena para trás, apontando na outra direção. E você não quer interferência com a antena que está atrás na torre. Aqui nessa figura, esse lóbulo traseiro não está caracterizado, só aqui. Outro parâmetro importante é o ganho, ou, esse aqui eu coloquei ganho, se fosse a diretividade, trocar pela letra D. É o ganho da antena. Esse ganho da antena, que aqui está sendo representado pelo símbolo G0, é o máximo ganho da antena, que neste caso é nesta direção aqui, ó. No caso aqui do diagrama polar, ó, é nesta direção aqui. Outro parâmetro importante é a largura de meia potência. Observem que o diagrama de radiação, a diretividade de uma antena, tem muita similaridade com filtros em circuito. Com filtros. Só que o filtro, né, privilegia ou corta frequências, enquanto que a diretividade, o ganho da antena, privilegia ou corta direções. É um ganho direcional. Quando a gente fala que a antena tem um ganho de 10 dB, não quer dizer que você põe lá a antena ligada a um transmissor de 1 watt e ela vai irradiar 10 watts. A antena não faz isso, a antena é passiva. Na verdade, se você ligar uma antena num transmissor de 1 watt, muito provavelmente vai ser irradiado menos de 1 watt por causa das perdas. Dizer que o ganho da antena é de 10 dB não quer dizer isso. Quer dizer que, em relação a uma antena isotrópica, ela está jogando 10 vezes mais do que a isotrópica jogaria. É isso. É um ganho direcional. Por isso que a gente chama de diretividade. E, por causa dessa similaridade, algumas terminologias da teoria de filtros é aplicada também no diagrama de radiação, como, por exemplo, largura de meia potência. Então, aqui o critério que a gente vai adotar, que está no livro do Balanes, em vários livros, é o critério do 3 dB. 3 dB abaixo, você tem esses dois pontos no lóbulo principal. Se o lóbulo principal for evidente, for forte, né? Pode ser que o lóbulo principal seja tão michuruca que o nulo chegue antes dos 3 dB. Mas, geralmente, né, você vai ter 3 dB abaixo esses dois pontos. A diferença angular te dá a largura de meia potência do feixe, do lóbulo. Em inglês, é half power beam width. Beam, feixe. Width, largura. Half power, meia potência. No caso do polar, eu ilustrei aqui, ó. E existe uma outra definição que eu nunca usei, mas também nunca vi sendo usada, mas está definido lá no Balanes. Então, como é fácil aqui, eu vou definir também que é a largura do feixe. Simplesmente você vai pegar os nulos que delimitam o lóbulo principal. No caso aqui, ó, esses dois. Esse aqui é nulo, mas como não tem ponto suficiente, geralmente ele não vai até lá embaixo, né? Então o gráfico te deu esses dois mínimos locais. Neste gráfico polar, ó, este ponto e este daqui do diagrama. E aí a largura angular correspondente à largura de feixe
se tudo correr bem, né, vai ser maior do que a largura de meia potência. E antes de abrir para perguntas, no caso de você ter ilustrado, como no diagrama polar, o lóbulo traseiro, também é definida a razão frente-costas, que é simplesmente a razão entre o ganho ou a diretividade que vai para frente e aquela que vai no sentido oposto. Neste caso daqui, ó, repara, cada anel desse corresponde a 10 dB de diferença. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, ou seja, a razão frente e costas dessa antena, aqui arredondando, é em torno de 32 dB. 32 dB de razão frente e costas. E esse é um dado importante em boa parte das antenas. Você não quer que a antena irradie muito para trás, para não interferir com as outras que estão ali próximas, né, na torre de comunicação. Existem outros parâmetros, mas eu vou ficar nestes que eu julgo serem os mais básicos para nós aqui nesse curso. Alguma pergunta? Professor, pode repetir aquela questão ali da largura do feixe, que você falou que não tem ponto suficiente para plotar? O negócio é o seguinte, lembra que diretividade tem a ver com módulo do campo ao quadrado, beleza? Módulo ao quadrado. Então, repare, aqui, ó, esses lóbulos, na verdade, representam a variação espacial da densidade de potência, ou seja, do módulo do campo ao quadrado. O campo, ele oscila. Aqui, vamos supor, aqui nessa direção ele é positivo, aqui ele é negativo, aqui ele é positivo, aqui ele é... Então, na verdade, esses pontos aqui, ó, representam nulos do campo elétrico naquela direção. Não são mínimos, são nulos. Só que aqui ele não aparece nulo, ele aparece aqui em cima. É porque na hora de plotar o diagrama, você passou exatamente pelo ponto onde o campo ia ser nulo, esse negócio ia dar menos infinito dB. Deu para entender? Se você usar mais pontos nos gráficos, esses mínimos eles começam a descer lá para baixo. Aqui dá para ver isso com mais clareza. Alguns são mais pronunciados do que outros. Por exemplo, esse daqui, ó, não foi nem um pouco pronunciado. É porque simplesmente o cálculo, né, foi feito com poucos pontos. Se o simulador usar mais pontos, você vai ver esses nulos mais pronunciados. Entendi. É problema na amostragem do gráfico, é só isso. Beleza? Beleza. Ou seja, cuidado com a quantidade de pontos que você utiliza na hora de fornecer o diagrama de radiação. Imagina o seguinte, se você calculasse o campo nessa direção, lógico que isso não vai acontecer, né? Ninguém vai fazer isso. Você calcula nessa direção, nessa direção, nessa direção, você vai ver só um lóbulo aqui. Você entendeu, né? Se você quer mais resolução, você tem que usar mais pontos na hora de amostrar o seu gráfico. Beleza? Alguma pergunta? Então agora nós vamos parar um pouquinho. Isso aqui era para ter sido dado no final da aula passada, mas a gente vai usar o dipolo infinitesimal, que a gente já tinha, né, calculado na semana anterior. Vamos usá-lo, já que a gente conhece o campo, fazer o campo elétrico dele, vamos usá-lo para ilustrar essas propriedades que a gente viu até o momento. Então eu comecei aqui colocando na região de campo distante, ó, na região de radiação. Então, para o dipolo infinitesimal, a gente já viu que na região de radiação, este é o fasor campo elétrico. Então, a primeira coisa que a gente vai obter aqui vai ser o vetor de Poynting e, consequentemente, a densidade de potência radiada. Na região de campo distante, essa frente de onda já é TM. Então, a densidade de potência radiada, módulo do fasor campo elétrico ao quadrado, dividido por 2 eta. Esse módulo de campo elétrico ao quadrado, na região de campo distante, vai ser o módulo da componente θ ao quadrado mais o módulo da componente φ ao quadrado.
Só que neste caso em particular, esse campo elétrico não tem componente φ. Então aqui é simplesmente um módulo da componente θ ao quadrado. Ou seja, é um módulo disso ao quadrado. E aí, antes que vocês saiam fazendo contas desnecessárias, lembre-se de uma propriedade de números complexos. Se você tem um número complexo, que é A vezes B dividido por C, A vezes B dividido por C, onde A é complexo, B é complexo, C é complexo. O módulo disso é módulo de A vezes módulo de B dividido por módulo de C. Ou seja, na hora de achar o módulo disso ao quadrado, é só tirar um módulo ao quadrado termo a termo. E aí não se esqueça, módulo de raiz de menos 1 é 1. E módulo dessa exponencial é 1. Por isso que eles não aparecem aqui. E aí eu também usei a propriedade que ômega vezes mi é k vezes eta, k é 2π sobre lambda, então no final foi reescrito desse jeito. Não deixem de, depois da aula, repetir as contas para chegar nisso daqui, ó. Uma vez obtida a densidade de potência, a gente pode obter a potência radiada. É só integrar esse fluxo naquela superfície esférica. Onde o infinitésimo de área sobre a superfície esférica, não se esqueçam, é r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. O φ vai ser variado de 0 a 2π e o θ de 0 a π. E com isso eu varro, né? Cubro a esfera uma única vez. Na densidade de potência radiada aparece esse r ao quadrado, que veio daqui, ó. O módulo disso ao quadrado é simplesmente r ao quadrado, que vai cortar com esse r ao quadrado. As demais constantes já foram passadas para fora da integral. O integrando vai ser seno ao quadrado de θ vezes seno de θ, seno ao cubo de θ. Seno ao quadrado vem daqui e o seno de θ vem do infinitésimo de área. O integrando não depende de φ, até porque o dipolo ele é omnidirecional. Então, essa densidade de potência radiada não varia com φ. Então, a integral em φ dá simplesmente 2π. E só sobrou a integral em θ. Isso daqui, vocês têm que... Essas integrais de seno, cosseno, isso vocês têm que saber. Isso vai ser cobrado em prova. Então, se você fizer as contas, seno ao cubo de θ integrado de 0 a π vai dar 4/3. E no final, ó, esta é a potência radiada em função do tamanho elétrico desse dipolo infinitesimal e da intensidade da corrente na entrada, nos terminais de entrada. Logicamente que quando L tende para zero, isso não tem muito sentido, mas enfim. Para esse não tem, mas para os demais irá ter. Nesse modelo matemático, esse zero corresponde à corrente na entrada, porque, por definição, a corrente no dipolo é uniforme. No dipolo infinitesimal, ela é uniforme. Então, I0 é a própria corrente na entrada e, consequentemente, tendo a corrente na entrada e tendo a potência radiada, que parâmetro a gente pode calcular agora? A impedância de entrada. A resistência de radiação. A impedância na entrada não, porque ainda falta a parte reativa e a gente não vai calcular isso aqui. A gente pode calcular a parte real, a resistência de radiação, desprezando as perdas. Então, no caso particular desse dito dipolo infinitesimal ou dipolo de Hertz,
A corrente na entrada, ou seja, no meio do dipolo, é a própria corrente I0. Substituindo essa expressão, aqui nós chegamos na resistência de radiação de um dipolo infinitesimal. O dipolo infinitesimal ele não existe na prática, mas dipolos piquititinhos, dipolos com tamanhos muito menores do que o comprimento de onda, eles existem na prática. E eles vão ter uma resistência de radiação, a constante aqui na frente pode mudar. Mas este termo L sobre lambda ao quadrado, não. Se o dipolo for piquititinho comparado com o comprimento de onda. Este comportamento que você observa aqui para dipolos pequenos, na prática, te diz o quê? Que a resistência de radiação deles é muito pequena. E, consequentemente, a eficiência de radiação ou a eficiência de recepção desses caras é baixa. Muito baixa, muito baixa, muito baixa. Esses dipolos piquititinhos são uma porcaria. Mas por que eles são usados? Por exemplo, rádio AM. Agora, se bem que rádio AM agora não existe quase nada, né? Antigamente existia. Imagina você pegar uma antena de 100 metros para ligar no seu radinho de pilha AM. Então, era o que podia ser feito, tá? Então, dipolos pequenos possuem uma resistência de radiação muito baixa e, consequentemente, as eficiências dessas antenas são muito ruins, são muito baixas, tanto na transmissão como na recepção. Com a densidade de potência radiada calculada e a potência radiada calculada de forma analítica, eu tenho como calcular de forma analítica a diretividade desse dipolo infinitesimal. Os termos cortam uns com os outros e se você não deixar nenhum para trás, no final, esta é a diretividade do dipolo infinitesimal. 3 meios de vezes seno ao quadrado de θ. Como já foi dito, como o dipolo é omnidirecional, a diretividade não varia com φ. Varia apenas com ângulo de elevação. E como esperado, para θ igual a 0 e para θ igual a π, ou seja, ao longo do eixo do dipolo, ele não irradia nada. E no caso particular, dipolo infinitesimal, o máximo de radiação, quando esse seno for unitário, vai ser para o ângulo π sobre 2, ou seja, na direção perpendicular ao eixo do dipolo. Pergunta? Sua tela parou de aparecer aqui. Eu acho que não foi só para mim, não. Eu também não tô conseguindo ver. Oi? Seu conteúdo parou de ser exibido aqui para mim, da sua tela. Para todos, tá igual? Professor, para mim tá aparecendo aqui, mas a internet tinha caído, parece que a conexão caiu e voltou. Aí para alguns parece que não pode voltou. Ter sido, deixa eu sair aqui rapidinho, porque para mim ficou tudo normal aqui, tá? Vocês estão vendo essa tela? Eu não. Eu não também. Apareceu uma mensagem de erro aqui no Skype, só um momentinho. Eu não vou parar a gravação. Seguindo, Só um momentinho. Tem uma mensagem aqui, só que eu não sei usar essa chat. Caiu, mas voltou para mim. Ah, não, tá, beleza. Caiu, mas voltou. Não voltou ainda não. Só um momentinho. Vou descompartilhar a tela. E agora, veja o que eu reservei, não quero saber. E vou voltar a compartilhar. Voltei a compartilhar. Vocês estão vendo? Ainda não. Para mim também não. Deixa eu sair da chamada e voltar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e aí vai ter parte, vou ter que subir para o YouTube 2 arquivos, aí vai ter parte 1 e parte 2. Então, pessoal, eu vou parar a gravação,